Beleza. Você tá me ouvindo bem? Sim. Beleza. Então vamos lá, vou começar do zero aqui, tá? A gente vai fazer um jogo da memória. O jogo da memória é aquele joguinho lá que você tem várias cartas viradas de costas e daí você vai clicando e tentando achar os pares dela. Assim que a gente for achando um par, a gente deixa ela virada e conta uma pontuação lá. Beleza? Então a gente vai usar HTML, JavaScript e CSS. O CSS vamos fazer bem basicão no início. Aí depois a gente faz um negócio mais elaborado, tá? Quando a outra vez que eu fiz, eu tentei fazer um negócio elaborado antes, me perdi. Demorou muito tempo fazendo isso. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é um HTMLzão aqui. Então eu vou pegar o snippet do HTML5 e salvar. E vou atualizar aqui, ó. Beleza? Então tá aqui, ó. Hello World. Olha lá. Beleza? Qual o tamanho aqui? O tamanho não, deixar desse tamanho e eu faço tela grande. Aí aqui eu vou mudar o título aqui, ó, para jogo da memória. Beleza. Alterou o título aqui, ó, para jogo da memória. Então beleza. Então eu vou ter. Imagina que o nosso jogo da memória vai sempre ter 4 cartas. Então vai ser sempre as duplas ali e a gente dá um jeito depois, entendeu? Depois de como que a gente vai fazer isso, quantas cartas a gente quiser. Então a princípio vamos ter uma div aqui com a classe container, que vai ser a caixa onde que vai ficar tudo. É, E vamos ter. Deixa eu pensar. E vamos ter o card, sei lá, div.card. Tabuleiro, vamos chamar de tabuleiro. Então vai ser tipo como se fosse o tabuleiro do jogo das memórias. E aí eu vou ter as cartas, né? Carta 1, carta 2, carta 3 e carta 4. 3. Algo assim. Aqui nosso jogo da memória. Vou utilizar elas, tá? Então vamos colocar aqui a classe aqui, ó. Eu vou. Tem um atalho aqui que ele mostra as teclas que eu tô apertando. Eu achei aqui. VS Code. Screen Cache Mode. Aí, ó. Aí vocês conseguem ver as teclas que eu tô apertando. Então, beleza. E aqui eu uso o atalho aqui, ó. Eu coloco div. Como que era o nome? Tá. Div.card. Se eu coloco div e coloco ponto .card, esse autocomplete aqui vai gerar uma div com a classe card para mim. Eu posso gerar com um id também. Assim. Olha lá. E aí imagina que eu quero gerar 4 delas, né? Então eu posso fazer desse jeito, assim, div.card vezes 4. Então entra, ó, ele gera 4 divs com a classe card, cada uma delas. Tem como numerar também, mas eu não lembro como numera, tá? Beleza, então a gente tem as nossas 4 divs aqui. E aí vamos utilizar ela para ela ficar bonitinha aqui, né? Então, beleza. Deixa eu só. Deixa eu abrir a minha colinha. Eu não lembro todos os comandos de cor.
Não tá abrindo. Enfim. Então imagina que eu não quero colocar todo o meu estilo aqui, todo o meu JavaScript aqui, então eu vou incluir eles de outra forma. Eu vou criar um arquivo aqui, ó, chamado styles.css. E eu vou criar um também chamado script.js, que é o meu JavaScript. E aí eu vou ter o meu style aqui também, beleza? Aí como que eu incluo esses caras aqui, para ele importar esses arquivos aqui dentro desse aqui? O primeiro eu acho que é link, se eu não me engano. href igual a ponto barra styles.css. Aí tem o type, eu acho. Style. Acredito que seja isso. Ver se funciona. Aí a gente vem aqui e fala que o nosso container tem background. Atualizar aqui. Não funcionou. Então vamos ver aqui, ó. How HTML, how to import style file. Eu nunca lembro disso. É o link. Aqui, ó, o link é hell style sheet. Olha lá. Beleza. Então conseguimos importar aqui o CSS e a gente vai importar também o JavaScript. O JavaScript a gente vai colocar aqui, tá? Porque a gente vai querer acessar coisas que estão aqui. Então eu quero que ele execute as coisas que estão. Primeiro quero que ele renderize isso que já tem, depois ele execute o script. Então eu vou colocar antes de terminar o body aqui, ó. É tag script, hrsource talvez, ponto barra script.js. Vamos testar, então aqui a gente vai escrever console.log. Olá. Vou apertar F12 aqui e vou atualizar. Olá. Então, esse cara aqui está incluso, esse cara aqui. E aqui eu vou escrever meu JavaScript, aqui eu vou colocar meus estilos e aqui meu HTML. Beleza? Então, beleza. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer, vamos dar carinha para esses caras aqui, ó. Então, primeiro eu vou setar o container para valer tudo. Aqui vamos colocar HTML, vírgula, margem 0, padding 0. Tá? Aí vamos colocar ponto container, width sem VW e height sem VH. Isso quer dizer que ele vai ter o tamanho da tela aqui. Ó. Se eu colocar um background aqui, olha lá, ele vai ter o tamanho da tela disponível aqui. Então tá bom. Eu não preciso disso aqui, né? E a gente tem outro cara aqui, né? Que é o tabuleiro. Vai ter o ponto tabuleiro. Background red. Eu vou mudar as cores depois, né? Só pra gente ter um feedback aqui, tá? Background green. Olha lá. Beleza? Então o tabuleiro tá dentro do container. Aqui, ó. Então eu quero que o meu tabuleiro, que é o vermelho aqui, fique aqui no meio, aqui, ó. Como se fosse um quadrado aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso que o container centralize ele, né? Então vamos colocar aqui display flex, justify content center, align item center. Olha lá, tá aqui o bonitão. Agora, como o meu tabuleiro está centralizado, eu preciso dar um padding nele aqui, né, para ele ficar mais bonitinho. Eu vou dar um padding de um rem. Um rem é 16 pixels, tá? Posso colocar assim, 16 px, será mesmo. Olha lá. Então ele deu um padding aqui em volta deles. E agora a gente tem que fazer nossas cartas, né? Cards. Foi card que eu chamei?
Chamei de card. Aqui eu chamei de container, tabuleiro, card. Vou chamar de carta. Em português esse. Carta. Vou colocar aqui background green. Green já tem, né? Yellow. Olha lá, as minhas cartas. Então, vou dar um padding nas minhas cartas também. Um rem. Melhor que isso, eu vou dar tamanho para minhas cartas. Então, cada carta eu vou falar que vale, sei lá, 100 px. De altura, ela vale 100 px também, ao quadrado. Olha lá, cada carta tem é, o seu tamanho, né? Então, e aí tá aqui o 1 aqui, né? 1, 2, 3 e 4. Beleza? Vou centralizar esses números aqui. O que eu faço? Eu vou criar uma classe aqui chamada FlexCenter, que é basicamente displayFlex, justify content center, center, align item center. Aí eu posso tirar esse cara daqui. E todo mundo que eu quiser centralizar no meio, eu aplico essa classe aqui. Ó. Então, cadê? Eu quero no container e eu quero no tabuleiro, né? No container. Eu quero nas cartas. Ó. Eu acho que no tabuleiro não precisa. Eu não vou aplicar. Não por enquanto. Aqui no tabuleiro eu vou colocar gap. Ele dá um espacinho. Era suposto dar um espacinho. Então, margem aqui. Aí. Beleza. Depois a gente arruma isso aqui, tá? Pra não usar margem. Mas só pra gente diferenciar as cartas aqui. Então, beleza. Esse é o nosso tabuleiro feioso aqui. Tirar isso aqui. Deixar só o container e as cartas. Então, minhas cartas são amarelas. E assim que eu clicar nelas, eu quero que aconteça alguma coisa. Então, vamos lá. Isso é estilo. Agora, o que eu quero? Imagina que eu cliquei nessa carta. O que eu quero que ela aconteça? Então, tenho carta aqui, né? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos criar uma classe aqui, ó. Carta virada. Olha lá. Beleza? Então, quem tiver a classe carta virada, em cima. Carta virada, o background vai ser pink. Olha lá. Então, esse cara aqui tem carta virada. Vai ser pink. Beleza? Como que eu faço para quando eu clicar acontecer isso e quando eu clicar acontecer isso? A gente vai usar o JavaScript agora. Então, beleza. O que eu quero fazer? Eu quero que quando acontecer um clique nesse cara aqui, eu quero que ele adicione a classe carta virada. E caso ela já esteja com a carta virada, eu quero que remova a classe carta virada. Beleza? Então vamos lá. Tem duas formas de fazer isso. Eu vou fazer a forma mais intuitiva aqui, que é quando eu clicar nele. Então, onClick é uma propriedade aqui dos elementos HTML. OnClick, eu vou chamar uma função chamar virar carta. Beleza? Tá, mas aonde está essa função? Vai estar aqui no JavaScript. Então, para declarar a função no JavaScript é function virar carta. E aí eu vou dar um console.log aqui. Virar carta. Espera aí, pessoal, já volto rapidinho. Telefone tocando.
Voltei, foi bom. Então, beleza. Quando eu clicar naquele cara lá, aqui, com um clique, ele vai chamar a função virar carta. E a virar carta vai fazer o quê? Ela vai dar um console log virar carta. Beleza? Então eu vou atualizar aqui. E vou clicar aqui, ó. Olha lá, virar carta. Se eu clicar nessa outra aqui, ó, não chama. Por quê? Porque eu não apliquei essa função nelas. Então aplicar aqui e aplicar aqui. Então atualizar, ó. Olha lá. Todas, quando eu clico, chama a função virar carta. Beleza. Agora é importante para mim saber qual carta eu estou virando. Certo? Então, eu vou passar aqui, ó, como parâmetro da função, qual carta eu estou virando. Então eu estou virando a carta 1, a carta 2, a carta 3, a carta 4. Beleza? E aqui eu vou pegar, ó, carta. Eu vou chamar de ID. Carta. Carta ID. Pronto, carta ID é melhor. Aí eu vou dar um console log nessa carta ID. Olha lá. 2, 3 e 4. Beleza. Agora, como com o JavaScript eu consigo fazer e identificar cada item desse daqui? Eu vou dar um ID para elas, porque ID é uma coisa única de cada um. Então aqui eu vou ter a classe e eu vou ter o ID. O ID dessa daqui vai ser o quê? Pode ser 1, tá? Mas eu vou fazer algo mais tipo carta. Aí, carta 2. Carta 3 e carta 4. Beleza? E aí, na hora de passar a classe, em vez de passar 1, 2, 3, eu passo já o ID dele já aqui. Ó. E, e aqui. 2, 3 e 4. Então, quando eu der, vou atualizar aqui, na hora que eu der o console log, ó, carta 1, carta 2, carta 3 e carta 4. Beleza. Agora, qual que era a minha missão? A minha missão era fazer com que o elemento que tiver a classe carta virada, remover essa classe e, quando não tiver, eu adicionar essa classe, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse elemento. Então, eu vou criar uma variável aqui, let elemento igual a document. Document ele pega tudo que está aqui no DOM, sabe? Document.getElementById. Aí o que eu vou passar aqui? O ID dele. Então ele vai pegar um elemento aqui na tela pelo ID dele. Vou ter acesso a esse elemento. E ele tem várias propriedades que eu consigo utilizar elas, tá? Aí aqui ele vai pegar o elemento. Aí o que eu vou fazer? Elemento ponto style. Na real, elemento ponto vou fazer assim, ó. If. Eu vou fazer da forma que eu falei que eu ia fazer, depois eu mostro como que a gente faria de uma forma mais simples. If, o que eu tenho que verificar? Se ele tem a classe, ele tem essa classe aqui, ó, carta virada. Então, if elemento.class list contains esse cara aqui, se ele contém, eu tenho que remover essa classe do elemento. Se não, eu tenho que adicionar essa classe no elemento. Beleza? Esse vai ser o exercício para vocês agora. Como que eu adiciono, como que eu removo uma classe, como que eu adiciono uma classe. Beleza? Eu vou passar esse código para vocês aqui. Quem tiver com dificuldade de rodar ele, me avisa que eu ajudo. Eu devia versionar isso aqui, né? Depois eu mando para vocês. Tem que separar o repositório.
E o nome dos arquivos fica assim, ó. Aí você coloca eles numa pasta, você pode colocar no VS Code aqui, ó, com o botão direito em cima do index.html, ó. Ele tem aqui, ó, Open Show in Browser, ó. Aí ele abre com o caminho lá. Se você não tiver essa opção, você pode clicar com o botão direito em cima do index.html e copiar o path. E daí colar no navegador lá, ó. Tá certo também. Beleza? Vai lá, 10 minutinhos pra vocês fazerem. Tem que fazer essa é a parte do to-do aqui, ó. Tem que usar o elemento, tá? O elemento ele tem propriedades que você consegue remover classe ou adicionar classe. Se fizesse minha. Conseguiram entender ou não? O que é pra fazer? Sim. Beleza.
Então eu vou continuar aqui. Então beleza. Eu já peguei o elemento aqui, ó. Aí eu tenho que remover uma classe dele. Class lists aqui, ó, ele tem vários métodos deles, ó. Aí eu vou usar o elemento ponto class list ponto. Aí aqui, ó, ele coloca adicionar, remover e toggle. Toggle a gente vai usar depois, tá? Remove. Então a gente quer remover. O que a gente quer remover? Aí a gente passa para ele o que a gente quer remover. Quer remover carta virada. Beleza? Então atualizar aqui, vou testar, vou clicar. Olha lá. Removeu carta virada dele. Vou clicar de novo, não acontece nada. O que faltou eu adicionar ela aqui, ó. Então eu vou colocar elemento.class list.add carta virada. Atualizar. Ó, esse cara aqui virou carta virada, carta virada. Ó. Se eu clicar de novo, fica amarelo. Se eu clicar de novo, beleza? Tem como eu evitar esse if aqui com isso aqui, ó. A elemento.class list toggle. O que o toggle faz? Ele verifica se. Ele faz esse if aqui, ó, basicamente. Ele verifica se existe a classe carta virada. Se ela não existir, ele adiciona. E se ela existir, ele remove. Então eu posso remover esse cara aqui. Atualizar aqui. Clicar, ó. Beleza? Tá. Agora que eu fiz isso, eu preciso ter em mente quais são minhas cartas pares, né? Imagina que essa daqui é a carta, essa daqui é a resposta dela já. 2, o 3 e o 4. Vamos fazer assim, ó. Eu vou ter a carta 1 e a carta 1 par. Ou. Deixa eu pensar. Tá, como que a gente pode usar? Eu preciso falar pro jogo quem que é meus pares. Eu não posso dar 2 e D1, porque acontece isso aqui, ó. Primeiro que eu vou tirar essa carta virada. Ó, as duas têm D1, tá vendo? Se eu clicar aqui, funciona. Olha o que acontece se eu clicar aqui, ó. Opa, errado aqui. Ó, ele vai pegar o primeiro item que ele achar com essa descrição. Então não serve. Então cada uma tem que ter uma dessa. Vou fazer assim, ó. Vai ser carta 1 par. Eu posso criar atributos. Data. Sei lá, par. Vou colocar carta. Criei esse atributo, tá? Então, cada um vai ter seu número aqui ainda. Carta 1, carta 2, carta 3, 4. Mas eu vou ter esse cara aqui que vai falar quem são pares de quem. Então vamos falar que o 2 são pares e o 3 e o 4 são pares. Então aqui vai ficar carta 1, aqui carta 1, e aqui carta 3 e aqui carta 3. Beleza? Dá pra gente seguir essa regra por enquanto. Mas aí como que eu pego esse atributo?
pelo JavaScript. Aqui eu vou clicar, ó, ele vai dar carta 1. Ok, né? Eu tenho como pegar ele aqui, eu vou dar um console log nesse. Ó. Aí eu consigo clicar. É que aqui ele não aparece as propriedades dele. Ah, atributo. Aqui, ó, data par, tá vendo? Como tem um hífen, eu vou ter que colocar assim. Olha lá, carta 1, carta 2, carta 3. Get atributo. Data par. Aí, ó. Beleza? Então, ó, esse aqui é para ser carta 1. Esse aqui é o ID da carta, tá? Ó, carta 1. Esse cara também é para ser carta 1, então esses dois são match. Beleza? Porque eu tô pegando o atributo dele aqui, ó. Pega o atributo por elemento, get attribute, blá blá blá. Então, beleza. Então vamos fazer assim. Só que eu preciso virar duas cartas para falar que elas são pares, né? Então eu preciso guardar essa informação em algum lugar. Então vamos criar uma variável aqui chamada carta set carta. Ó, aí, faz tempo não, tá? Carta virada. Então, carta virada 1. Aí vamos deixar aqui vazio. E let carta virada. Ó. Então eu vou inicializar duas variáveis aqui com valor vazio. Aí o que eu vou fazer? Quando eu chamar o virar carta, eu vou verificar se já tem carta virada. Se tem carta virada, eu tenho que verificar ela com a outra, entendeu? Mas de qualquer forma, se eu viro uma carta certa e elas forem pares, eu faço alguma coisa. Se elas forem diferentes, eu faço outra coisa. Mas de qualquer forma, eu viro elas. Então eu só decido o que eu faço depois disso. Então, vai ser antes, vai ser depois. Aí o que eu vou fazer? If carta virada 1 for diferente de null, eu vou colocar carta virada 2 vai receber. Vou colocar o elemento, tá? Agora, se for null, else, carta. Opa, é a carta 1, né? Carta virada 1 vai receber. Ah, não, tá certo. Aqui era 2. Porque a 1 já tem carta, daí eu coloco na carta 2. Aí, se não tiver carta na 1, coloco na 1 o elemento. Beleza? Vou atualizar aqui. A virada. Olha lá. Ele salvou a carta virada 1 nessa variável aqui, ó. Se eu chamar a carta virada 2, não tem nada. Agora, se eu clicar aqui, ó, colocar a carta virada 1, ó, tem carta, e na carta virada 2 também tem carta. No momento que eu definir esse cara aqui, ó, eu tenho que verificar se eles são iguais. If carta virada 2 ponto get attribute data par for igual ao
carta virada 1.get attribute data par. Se for igual, eu vou dar um console log. As cartas são iguais. Se não, eu vou dar um console log, as cartas não são iguais. Aí depois eu decido como que eu vou prosseguir com isso. São iguais. Vamos lá. Carta 2. Pô, as cartas são iguais. Então se eu tivesse virado a 1 e a 3, as cartas não são iguais. Beleza. O que que eu faço quando as cartas são iguais? Eu deixo elas viradas, né? Daí eu posso ir para as próximas. Mas se elas não são iguais, eu quero desvirar elas. Então aqui, ó, as cartas não são iguais. O que que eu vou fazer? Eu vou desvirar elas todas. Elas todas não, a 1 e a 2, né? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer carta virada 1 ponto class list ponto, opa, mesmo não. Class list ponto remove carta virada. E eu vou fazer a mesma coisa para carta virada 2. Melhor ainda, eu vou zerar as variáveis virada 2. Vou zerar as duas. Beleza? Então, ó, vou virar a 1 e a 3. Aí ele desvirou, não são iguais. Vou virar a 1 e a 2. Aí fica ali. Aí eu posso virar as outras, certo? Errado. Cagada. Então, ó. Cadê? E... Ó, virei a 1 e a 2. São iguais, ficou, né? Aí na hora que eu virei a 3, deu ruim. Ele mexeu nessa carta aqui. Então em algum lugar eu tenho que zerar esses caras aqui, ó. Pensar. Tiradão aqui. Faz 2 valeu. Em qualquer if desse daqui eu tenho que zerar esses caras aqui, né? E remover, né? Não, remover é só aqui, mas zerar eu tenho que zerar nos dois aqui, ó. Então independente desses if aqui, eu tenho que zerar eles aqui. Ó, 1 e 3, virou. 2 e 4, vira tudo, né? 1 e 2 deixa virado. Se eu colocar 3 e 2, vai dar ruim. Eu não coloquei pra bloquear uma carta que já tá virada, tá? Então 1 e 2, 3 e 4. Beleza? Agora o que que eu tenho que fazer, ó? Se eu colocar 1 e 2, se eu colocar 3 e 2 de novo, não pode. Eu tenho que bloquear isso aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu não posso clicar numa carta que tá virada. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a carta aqui. E aí eu vou verificar se ela tem. Eu ia precisar do if lá mesmo. If elemento ponto get opa, class list ponto contains carta virada, eu não faço nada. Return. Beleza? Aí ele vai retornar na função aqui mesmo. Não vai fazer nada. Então, se eu clico aqui, eu não posso desvirar ela clicando nela. Tem que clicar nas próximas cartas. E 2, 3 e 2. Não faz nada. 3 e 4. Beleza? Vamos fazer um negócio diferente? Todas as cartas que a gente der match, que é o 1 e o 2 aqui, deixa eu só mudar isso aqui pra gente ficar visível. Que é 1 e a 1. E a 3 e a 3. Aí. Essas duas são match, essas duas são match, tá? A gente já sabe porque a gente tá montando o jogo. Depois a gente vai esconder isso, tá? Em vez de o que é 1 vai ser uma imagem, ela vai estar virada. Então, aqui, quando ela dá match, eu vou mudar a cor dela, tá? A cor das duas.
Vamos criar uma classe aqui, ó, chamada carta.par. Vamos colocar o background green. Vamos só testá-la aqui, ó. Carta par. Ela vai ficar verde quando a gente acertar ela, tá? Então quando a gente acertar, a gente tem que adicionar verde nas duas cartas que a gente clicou. Quando que é isso? Quando aqui, ó, quando acontecer isso aqui. O que a gente vai fazer? Carta virada ponto class list ponto add carta par. E a gente faz a mesma coisa para o outro carinha aqui. Então lá, 1 e 3 não dá boa. E 3 aqui também não dá boa. 3 e 3 dá boa, fica verde. 1 e 3 não acontece nada. Se eu clicar no 1 também não acontece nada. Se eu clicar no 1, fica tudo verde. Beleza? Deu para entender? Essa é uma maneira mais rápida e direta de fazer aquilo tudo. Aí depois a gente arruma isso aqui, tá? Não fica esse trambolho aqui. Outra coisa agora. Agora para ficar mais visual isso. Concorda que quando eu erro a carta, ele instantaneamente vira ela aqui? Sem eu ver qual que eu cliquei? Vamos dar um tempo para ele fazer isso. Existe uma função chamada setTimeout. Deixa eu só abrir minha cola. Tá, eu não sei. Enfim, em qual caso que eu quero que ele demore para sumir? Quando eu erro. Então, se eu clicar aqui, eu quero que demore um pouquinho e daí aconteça alguma coisa. Nesse caso aqui, ó. Então, eu quero que ele demore para ele realizar essas funções. Então, o que eu vou fazer? Existe uma função chamada setTimeout. A partir de, sei lá, segundo, 1000 milissegundos, aí ele vai fazer isso aqui. Beleza? Olha lá. Fazer isso aqui e errar. Tá. Tá, o negócio aqui é mais embaixo. Por causa que ele renderiza isso aqui e depois que ele tem o valor. Pensar. Ah, depois eu coloco isso aqui. É mais embaixo o buraco aqui. Deixa eu ver o que eu tenho. Que isso? É. Depois a gente vai ver um negócio chamado assíncrono. Ele renderiza a função antes dos valores e ele não atualiza os valores. Mas tem um jeito de fazer isso aí. Depois eu vejo certinho pra você. Mas a princípio, o jogo da memória é isso. A diferença que a gente vai ter aqui a gente ganhou, né? Se eu colocar errado ele não deixa. E eu vou ter imagens. Como que eu coloco imagens? E aí como que eu clico para ele
aparecer diferente. É... Tá, beleza. Agora, como que eu coloco imagens aqui? Primeiro eu tenho que ter as imagens, né? Já tem aqui, ó, vários animais aqui, ó. Beleza? Eu baixei da internet mesmo. Então eu vou copiar essa pasta aqui, vou colar aqui, ó. Beleza. Agora eu preciso transformar essa geração de coisas aqui a partir das imagens que eu tenho. Então, aqui no meu JavaScript, eu vou criar uma variável chamada imagens, um array, beleza? Primeiro eu vou mostrar para vocês como que eu coloco só o background dela aqui, ó, direto. Então, imagina a carta, a classe carta, carta, background, vamos colocar o URL, barra, imagem, e vou colocar, sei lá, o dog. Todos vão ter o dog como background aqui, ó. Beleza? Dessa forma eu consigo fazer isso. Só que, como vai ser dinâmico isso, eu não posso usar por aqui, né? Eu tenho que fazer lá por JavaScript. Então, a princípio, vamos fazer aqui, ó, um script chamado. Esse aqui é o vira-carta, né? Depois eu arrumo as funções dele. Vamos ter uma função chamada function init. E eu vou chamar essa init aqui no final, tá? Ser chamada. Sem clique nenhum, o JavaScript vai executar ela automaticamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer todos os elementos que tem a classe cards e o background do login aqui. Vamos escolher uma imagem aqui que vai ser o nosso background, a parte de trás do nosso jogo da memória. Vai ser o tigre aqui. Então todas as imagens vão começar com o tigre. Primeiro vamos pegar todas as classes e colocar tigre nela. Então init. Elementos, não, let elementos igual a documents.getElements by class name. Eu vou colocar aqui carta. E aí o que eu vou fazer? For let i igual a zero e menor do que elementos.length e mais. Fazer um for em cada elemento desse. E daí para cada elementos indexado de i, ponto, style, ponto background. Não precisa, é background só, eu acho. Não sei como que é, deixa eu ver. Aí faço isso parte aqui. Style.background. Eu não sei se é assim. É assim. Olha L. Ela com works.
Mas ele colocou aqui, ó, style, URL, ah, é porque já tava já. Tipo, se eu colocasse Tiger. Olha lá. Então, para cada carinha daquele lá, eu tenho que fazer style.background. Aqui, ó. Style.background igual a aquilo lá que eu colei aqui. Aí, vou atualizar aqui, ó. Olha lá, colocou o tigre em todo mundo. E aqui não tem mais nada. Elas começam com amarelo. E aí a minha função init aqui, que é chamada aqui, vai pegar todos os elementos com a classe carta e vai adicionar o background tigre nela. Beleza? Aí aqui, nessa imagens, eu teria todas as imagens que eu incluiria aqui. E eu geraria essas cartas uma por uma, de acordo com as imagens que eu tenho aqui. Não dessa forma aqui, ó. Eu criaria esse cara aqui, ó, de forma dinâmica. Então como que eu faria isso? Vai ficar para a próxima aula. Beleza? Então, próxima aula vamos gerar de forma dinâmica. Eu vou pegar todos os nomes das imagens aqui, por exemplo. U.jpg, vírgula, Jaguar, JPEG. E aí eu geraria um jogo da memória com esses caras aqui. Ou com quantos caras eu colocar aqui, tá? Aí eu faria um for nisso e criaria essas divs aqui, ó. Com todos esses caras aqui que a gente fez na mão. De forma dinâmica, com JavaScript. Beleza? Então isso vai ficar para a próxima aula. E aí eu vou ficar devendo para vocês também remover isso daqui de forma animada, tá? Tudo que demorar muito eu sempre vou deixando para depois, eu pesquiso para vocês e mostro. Não é tão trivial assim, só com JavaScript. Beleza? Eu vou mandar o código para vocês, se vocês quiserem brincar com isso, tá? Fazer também, é sempre válido, tá? JavaScript é isso aqui. HTML é isso aqui. E os estilos. Beleza? Aí a pasta com as imagens, eu acho que tá. Posso passar as imagens. Só consigo. Vou zipar eles aqui.